Boa tarde, tudo bom? Estamos aqui nesse momento para conversar com você a respeito da recuperação. Infelizmente, a sua nota não foi a nota que você esperava, não é verdade? Mas coisas que acontecem, coisas da vida. Felizmente, nós temos a recuperação para permitir que você possa, como o nome diz, recuperar. Recuperar nota, recuperar conteúdo. Mas para que você possa recuperar a nota, primeiro você vai ter que recuperar o conteúdo. Verificar algumas coisas que você não estudou tão bem. É esta a razão, é este o propósito da aula que a gente está fazendo aqui com você, com muito carinho. E nós vamos fazer a recuperação, a preparação para a sua recuperação em duas aulas, em dois momentos. Na primeira aula, a gente vai falar a respeito dos vertebrados. A gente vai falar do reino animal, não de todos os seres vivos, mas de um grupo apenas. Um grupo que a gente chama genericamente de vertebrados. E aí, a gente quer que você saiba as características gerais dos vertebrados, saber exemplos, saber a respeito de vida, como eles vivem, como se reproduzem, como respiram. São informações importantes, como é que é o corpo deles. E a gente quer também que você faça o seguinte. Durante essa aula, eu vou pedir para você, olha, anote estas informações. Acho que agora você não está com um caderno, né? Não está com o material necessário, com lápis, com caneta, sem problema. Eu vou continuar aqui dando aula, não é para você sair, continue aqui conosco, continue prestando atenção a esta aula. Depois, você vai novamente voltar a esta aula e aí vai observar aqueles momentos que eu falei. Anote aí. E você, então, vai fazer essas anotações. Combinado? Então, ó, prestar atenção, anotar as informações e depois você precisa verificar estas informações no AVA, observar principalmente lá na aula aqui, lá no material que vamos deixar no AVA, observar as figuras, as imagens. Você precisa trabalhar muito com essas imagens. Elas vão facilitar muito o seu estudo, a sua aprendizagem. Então, preste atenção a essa aula, anote aquelas informações que a gente está pedindo, vá ao AVA e, última coisa, procure estudar com um pouco de antecedência antes da prova. E aí, eu diria, com muita margem de acerto, se você fizer isto que eu estou aqui recomendando, você vai ter uma grande chance de aprender esse conteúdo e ter uma boa nota. A nota vem com esforço, com estudo. Beleza? Combinado? Esforço, estudo resulta em boa nota. A gente quer falar, então, a respeito de vertebrados. Primeira coisa, existem 5 tipos de vertebrados: peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Você é um vertebrado. Eu sou um vertebrado. Eu e você somos vertebrados.
Mas existem vertebrados que não são muito parecidos conosco, que a gente precisa aqui falar. Então, o primeiro grupo de vertebrados que eu vou falar é justamente o grupo de vertebrados do qual eu e você fazemos parte. O que nós somos? Nós somos mamíferos. Mamífero. Eu, mamífero, você, mamífero, nós, mamíferos. Por quê? Porque quando você era criança, você teve como primeiro alimento o leite fornecido pela sua mãe. O leite materno, você mamou. No seio materno, assim como eu, assim como todos os mamíferos mamam. Todos os mamíferos bebem leite em um determinado período da sua vida. Alguns levam mais tempo, outros menos tempo, mas todos os mamíferos mamam. Todos os mamíferos bebem leite. É o primeiro alimento que nós, os mamíferos, recebemos. Quem fornece esse alimento? A mãe. Então, no grupo dos mamíferos, a fêmea dos mamíferos tem essa capacidade. Produzir leite. E essa produção de leite acontece em estruturas especializadas chamadas de glândulas de leite ou glândulas mamárias. Mamífero, mamam. Nós somos mamíferos. Mas esta característica, produção de leite, é uma das características que nós possuímos e que nos diferenciam de outros vertebrados. Nós também temos, além de glândula mamária, glândula de suor, que alguns chamam também, é um termo mais técnico, glândula sudorípara. Quando a gente está num dia quente, a gente transpira, a gente libera um líquido. Esse líquido é o suor. Esse líquido é produzido nas glândulas de suor. Então, os mamíferos têm glândulas desse tipo. Glândulas de leite, glândulas de suor. Essas glândulas, elas não são encontradas em vertebrados como peixes, não são encontradas em aves, não são encontradas em répteis nem em anfíbios. Essas glândulas são glândulas de mamíferos. Então já temos duas características aí dos mamíferos. Uma outra característica muito interessante é que abaixo da pele dos mamíferos existe uma camada de gordura. Algumas vezes, um mamífero, por exemplo, o urso, a camada de gordura é muito grossa, muito espessa, na baleia também. Os animais que vivem em ambientes frios, como baleia, que vivem em águas frias, o urso polar, para darmos dois exemplos, a camada de gordura é muito espessa porque essa camada de gordura tem duas funções. Servir como um cobertor natural, juntamente com pelo. Os pelos e essa camada de gordura são estruturas que existem na pele dos mamíferos para que esses animais possam controlar a temperatura do corpo. Esses animais, os mamíferos, são animais de temperatura constante. A temperatura do corpo, em condições normais, não muda. Eles conseguem
controlar a temperatura. Qual é a vantagem? Os mamíferos são animais que podem ser encontrados em ambientes frios, como eu falei, ao citar como exemplo o urso polar, que vive no Polo Norte, baleia, mas também nós vamos encontrar mamíferos que vivem em ambientes quentes, como o camelo, a girafa, que vive em regiões da África muito quentes, o elefante. Os mamíferos, então, ocupam muitas regiões no nosso planeta. Tem mamífero que voa. É o caso do morcego. Morcego, mamífero, possui asas. Tem mamífero que se alimenta de plantas, são mamíferos herbívoros. Tem mamíferos que são caçadores, o leão, a onça, são exemplos desse tipo. Tem mamíferos que são nadadores, é o caso do peixe-boi, do boto, do golfinho. Os mamíferos, então, têm uma grande diversidade. Todos eles têm a capacidade de mamar, todos eles têm a presença de pelos, em alguns, como no caso do golfinho, no caso da baleia, esses pelos só existem enquanto o mamífero está se desenvolvendo dentro do corpo da mãe. Aliás, é uma outra característica dos mamíferos. Durante o desenvolvimento deles, durante a formação inicial, durante a vida como embrião, os mamíferos se desenvolvem dentro do corpo da mãe, no útero, e são alimentados por meio de uma estrutura chamada de placenta. Então, olha só as informações que você precisa anotar a respeito dos mamíferos. Mamíferos possuem glândulas mamárias. Anotou aí? Os mamíferos produzem leite, têm pelos, têm camada de gordura sobre a pele, se desenvolvem dentro do útero, se alimentam por meio da placenta enquanto são embriões e controlam a sua temperatura. Glândulas mamárias, pelo, placenta, útero, temperatura constante, gordura sobre a pele, são características dos mamíferos. Deem uma olhada nas imagens que aí aparecem de mamíferos e veja os diferentes tipos de mamíferos, alguns exemplos, não todos, obviamente, e os diferentes tipos de ambientes que os mamíferos podem ocupar. Vamos falar das aves agora. As aves são animais que têm algumas características bem interessantes. Primeiro, a capacidade de voar. A maioria das aves voa, nem todas. A avestruz, por exemplo, não voa.
O pinguim não voa. Mas as aves, elas têm um corpo com estruturas adaptadas para o voo. Que estruturas são essas? As asas, a presença de penas, o bico, a ausência de dentes. Dente pesa. O corpo de um animal que voa precisa ser leve. O corpo de um animal que voa precisa ser um corpo que possa atravessar com facilidade o ar. Olha que palavra indica isso. Corpo aerodinâmico. Os animais pertencentes ao grupo das aves, na reprodução, tem um aspecto bem diferente dos mamíferos, grupo do qual nós fazemos parte. O desenvolvimento do embrião das aves não ocorre dentro do corpo das aves, acontece fora, dentro do ovo. Uma estrutura que tem uma proteção que nós chamamos de casca, e dentro do ovo com casca, o embrião vai crescer. Na época certa, ele rompe a casca do ovo, sai do ovo e vai viver a sua vida terrestre. Estes seres vivos têm várias características relacionadas então ao voo, mas a presença de penas também está associada à manutenção da temperatura do corpo. Parecida esta função com a função dos pelos, que ocorre nos mamíferos. Penas e pelos têm funções semelhantes, auxiliam na manutenção da temperatura do corpo. Estes dois grupos de vertebrados, o grupo das aves, o grupo dos mamíferos, são os dois grupos que conseguem regular, que conseguem controlar a temperatura de seus corpos. Por isso que as aves também são encontradas em praticamente todos os ambientes. Nos ambientes frios, por exemplo, lá na Antártida, tem uma ave que é o pinguim. Ambientes quentes, tem a arpia, tem as cegonhas na África. Nós vamos encontrar aves que vivem mergulhando, tem até uma ave chamada mergulhão, porque o tempo todo ela está buscando alimento dentro da água. Aves têm, então, características que você precisa lembrar. Anote essas informações para que você leia no momento devido, para que você se prepare para a sua prova de recuperação e você possa fazer uma boa prova. Porque vamos ter questões sobre mamíferos, vamos ter questões sobre mamíferos, questões sobre aves. Sobre aves, o que você precisa ter aí no seu caderno? Primeiro, o corpo com formato aerodinâmico. O corpo com asas. O corpo com penas. Um esqueleto leve, mas resistente. Por que esse esqueleto é leve? Porque os ossos têm ar no seu interior. Os ossos têm ar no interior, repito. Estes animais têm o osso do peito em forma de quilha, para que facilite se movimentar durante o voo.
para que facilite o voo. Aves, mamíferos. Mas precisamos falar dos répteis. E o que a gente precisa saber a respeito dos répteis? Os répteis constituem um grupo bem diversificado. Este grupo tem animais grandes, como crocodilos, que chegam a 6 metros de extensão, de comprimento. Tem cobras como a anaconda, que chega a 10 metros, a sucuri, que chega a 6, 7 metros. Tartarugas marinhas que chegam a 2 metros. É um grupo de grande porte, é verdade, mas tem os lagartos, que existem lagartos com 10 centímetros. No nosso colégio militar, às vezes você encontra lagartixas que são pequenas. Esses animais do grupo dos répteis têm algumas características em comum. Que características são essas? O corpo destes animais tem 4 patas. E as cobras? As cobras, durante um processo que a gente chama de evolução, que resultou em adaptação a certos ambientes, nesse processo eles perderam as patas. Mas quando a gente observa o esqueleto das cobras, a gente nota ainda resquícios. Tem certos ossos que são ossos que pertenciam a estruturas de locomoção. Outra característica dos répteis, essa bem marcante, a pele sempre seca. Essa pele é rica numa substância chamada queratina. E essa pele, além de seca, é uma pele muito resistente, impermeável, ou seja, a água não atravessa. Isso faz com que esse animal, em ambiente terrestre, mesmo em dias quentes, não perca água. Esses animais são muito bem adaptados à sobrevivência em ambientes terrestres. Esses animais têm como estrutura de respiração uma estrutura de respiração semelhante à que nós usamos para realizar o nosso processo de respiração. Que estrutura é essa? Qual a estrutura que você usa para respirar? Pulmão. Isso, mamífero tem pulmão, ambiente terrestre. Ave tem pulmão, ambiente terrestre. Répteis têm pulmão, ambiente terrestre. Veja só, são adaptações ao mesmo tipo de ambiente. Os répteis possuem como estrutura relacionada à sua reprodução ovos com casca. As aves também possuem. Aliás, os biólogos dizem que ovos com casca
é uma herança dos répteis, que são os antepassados das aves. Por isso, quando alguém perguntar para você quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, você diz, olha, o ovo, os répteis, que são antepassados das aves, já formam ovos. Os grandes dinossauros se reproduziam por meio de ovos. Aqueles grandes dinossauros que se extinguiram no nosso planeta há cerca de 60, 65 milhões de anos. Eles se reproduziam por meio de ovos. Então, o que é que você precisa anotar? Os répteis são os primeiros vertebrados que ocupam de maneira definitiva a Terra. São vertebrados adaptados para ambientes secos. Pele seca, com queratina, impermeável. Respiração por meio de pulmões, tão somente. Veja na imagem os diferentes tipos de répteis. Tem as cobras, tem os lagartos, tartarugas marinhas, tem os jabutis, os cágados. É um grupo muito diversificado. Muito interessante esse grupo. Répteis, aves, mamíferos. Vamos falar agora dos anfíbios. Para que a gente possa falar dos anfíbios, a gente quer que você observe esta figura que mostra o ciclo de vida de um sapo. Veja, o sapo, ele tem um sapo macho, tem sapo fêmea. O sapo fêmea coloca ovos que são fecundados na água. Desses ovos colocados na água, surgem os girinos, que são larvas, que são indivíduos jovens, que ainda vão passar por mudanças. Esse girino, que vive na água, parece um pequeno peixe. Tem cauda, respira por meio de brânquias. E esse girino, à medida que ele vai crescendo, ele começa a apresentar mudanças ainda na água. Que mudanças? Inicialmente formam-se duas patas, depois outras duas. E há um momento que ele está na água com pequeninhas patas e uma cauda e começa a sair para a terra. E essa cauda, ela deixa de existir. Ela vai ser transformada em outras estruturas. O sapo, então, tem uma vida aquática, a vida inicial, e uma vida terrestre. São animais de duas vidas. Por que eu estou enfatizando isso? Duas vidas, porque o termo anfíbio quer dizer isso. Vida, biologia, estudo da vida. Anfi, duas vidas. Uma vida aquática e uma vida terrestre. Esses animais ainda são dependentes de ambientes úmidos para viver. Eles são dependentes de ambientes úmidos para reprodução. A pele destes animais perde água com facilidade. É uma pele fina, lisa, úmida. Se esses animais se afastam muito da água, eles vão ter dificuldades para viver. Esses animais, então, eles
ocupa o ambiente terrestre e o ambiente aquático. Uma fase em um, outra fase em outro ambiente. Esse processo que o girino leva até chegar ao adulto, ele é chamado de metamorfose. E os peixes? Os peixes são os vertebrados completamente dependentes da água, inclusive para respirar. Porque anfíbio, quando está no ambiente terrestre, respira por meio de pulmões. Só que esses pulmões não são tão bons quanto os nossos pulmões, não são pulmões tão bons quanto das aves ou mesmo dos répteis. Então, além dos pulmões, eles também usam a pele como estrutura de respiração, tem respiração cutânea, os anfíbios. Os peixes, como eles vivem na água, veja a estrutura de respiração dos peixes. Ela é a brânquia ou guelra. A gente não fala de respiração guelral, a gente fala de respiração branquial. A água entra, leva oxigênio que as brânquias pegam o oxigênio. Esses peixes têm características para que vivam na água, local para o qual os peixes são adaptados. Quais são as adaptações? Dê uma olhada e anote. Primeiro, a presença de nadadeiras. O corpo coberto por escamas lisas para facilitar a movimentação dentro d'água. Escama para proteção, mas também para facilitar a movimentação dentro d'água. O formato do corpo facilita eles entrarem na água. Nós falamos que o formato do corpo é hidroágua, dinâmico. Se movimenta com facilidade na água. As aves, aerodinâmico, se movimenta com facilidade no ar. Então, nós temos nas espécies que formam o grupo dos peixes, a classe dos peixes, adaptações para nadar. A musculatura permite que faça movimentos ondulatórios. É uma outra adaptação. Quais são os vertebrados? Peixes, anfíbios, aves, répteis, mamíferos. Peixes, adaptação para ambientes aquáticos. Répteis, ambientes terrestres, secos, são ambientes adequados para eles. Anfíbio, uma parte da vida na água, outra terrestre. Aves e mamíferos, ambientes terrestres. Não esqueça de observar esta aula no AVA, observar as imagens, ver as suas anotações e, quando observar as imagens, pense sempre nas características que permitem você diferenciar um animal do outro e nas características que permitem aquele animal viver no ambiente no qual ele vive. Ok? Então, a próxima aula, nós vamos lembrar sobre biomas. Tchau!